Doutora Sofia Loureiro dos Santos, diretora clínica dos cuidados hospitalares da ULS Estuário do Tejo. Gostaria de começar por falar numas novidades que existem aqui em termos de organização da ULS, que são os Centros de Responsabilidade Integrada, em duas áreas cruciais, a cardiologia e a unidade da mama. Começava por lhe perguntar o que são estes centros de responsabilidade integrada e em cada uma destas áreas, que novidades é que isto vai trazer? Ora bem, em relação aos centros de responsabilidade integrada da mama, vou começar pela mama. O Centro de Responsabilidade Integrada na mama, no fundo, é a evolução de uma unidade de senologia que já existia a funcionar no hospital desde há vários anos. Esta unidade de senologia, o que pretende e o que sempre conseguiu e pretendia, era conseguir tratar todas as neoplasias da mama, predominantemente. Não queria dizer que não tratasse patologia benigna, mas o objetivo principal era a patologia maligna. É uma unidade que é constituída por várias especialidades, é multidisciplinar, e, portanto, aquilo que se pretendia era que as doentes pudessem ser referenciadas de qualquer lugar desta nossa área, tanto dos cuidados de saúde primários, como de algum consultório particular, como elas próprias, por si só, se notassem alguma coisa que as assustasse ou que lhes desse alguma razão para ficarem com suspeita de que teriam alguma patologia mamária, poderiam dirigir-se diretamente à consulta aqui no hospital, à consulta da mama, que no início era apenas organizada, era predominantemente o Dr. Luís Ramos e o Dr. Pedro Carvalho, que pertencem ao serviço de cirurgia geral, e depois eram vistas, logo a seguir era marcado, se fosse necessário, era marcada o estudo mamográfico e ecográfico, portanto o estudo radiológico, que é obrigatório nestas circunstâncias. Se necessário fosse, era feita de imediato a colheita de amostras biológicas, portanto uma biópsia dirigida na radiologia. Depois vai para o Serviço de Anatomia Patológica, que é quem observa a análise e faz o diagnóstico, e depois, caso fosse um diagnóstico de patologia maligna, é depois feita outra consulta com a doente e realizada uma consulta multidisciplinar de decisão terapêutica para ver, naquele caso concreto, qual a melhor abordagem terapêutica à doente. Depois dessa consulta multidisciplinar de decisão terapêutica, há então a consulta, propõe-se aquilo que se tem a propor à doente e pronto, e ela é encaminhada, marca-se aquilo que tiver que ser, ou a cirurgia, ou a quimioterapia, ou o que for, ou a radioterapia, ou enfim, ou mais exames de diagnóstico e terapêutica, por vezes também são necessários. Ou seja, aquilo que se pretende é que em 2 semanas, no máximo, todo este circuito esteja realizado e a doente, desde o início até ao fim, possa ser acompanhada pelas mesmas pessoas rapidamente e com grande qualidade, que é isso que nós obviamente pretendemos. E pronto, e depois ela é intervencionada. Normalmente estas situações mais habituais são a primeira terapêutica é cirúrgica, habitualmente, e pronto, faz-se aquilo que tem que se fazer, uma tumorectomia, uma mastectomia, aquilo que for necessário. Essas peças são depois examinadas também na anatomia patológica, completa-se o estudo caso seja necessário, completa-se depois a terapêutica caso seja necessária. Se for necessário uma reconstrução da mama, faz-se no mesmo ato operatório, na grande maioria dos casos. E, portanto, tudo isto que envolve um número de profissionais de várias áreas, obviamente, técnicos de diagnóstico e terapêutica, enfermeiros, enfim, várias áreas profissionais, portanto, já existia. O que é que acontece neste momento? O objetivo era, de facto, fazer crescer esta unidade. Neste momento, nós já somos centro de referência para o tratamento da neoplasia da mama,
Portanto, todas as neoplasias que eram rastreadas pela Liga Portuguesa contra o Cancro normalmente iriam dirigir-se ao IPO, mas desde há 3 ou 4 anos já são enviadas diretamente para a nossa unidade para serem tratadas aqui. E, portanto, tínhamos todas as condições, vontade dos intervenientes e capacidade em termos de investimentos, de equipamentos, de localização das enfermarias e de centralização, digamos assim, da unidade, para, de facto, podermos construir o passo seguinte, que é o Centro de Responsabilidade Integrada. Ou seja, no fundo, é uma organização da unidade que permite a quem pertence a essa unidade dedicar-se a 100% a essa área, a essa patologia, portanto, com as diferenciações que forem necessárias, com os timings que forem necessários, etc. E, por outro lado, também otimizar o número de cirurgias que se fazem, etc., que tem também depois um incentivo em termos de prémio, digamos assim, ao fim do tempo, não é? Se atingirem os objetivos ou para além dos objetivos que são pretendidos ou contratualizados. Portanto, há uma organização que aloca, digamos assim, mais os profissionais a esta área e, por outro lado, dá-nos uma motivação também e um foco diferente. Isto na área da mama. Portanto, na área da mama é uma coisa que, no fundo, foi o crescimento de uma unidade que já existia, pronto, dentro da cirurgia. Neste momento vai ser Só por curiosidade, eu lembro-me, por exemplo, na zona de Santarém, recentemente falou-se que estava a haver uma tendência para um aumento do número de cancros da mama e cada vez em doentes mais jovens. Sim, é verdade. Qual é a situação aqui? É a nível nacional? É a nível nacional, a nível geral. Aliás, a nível internacional. Há algumas explicações que ainda não se sabem quais são todas, não é? Mas uma das explicações é porque, de facto, há uma maior atenção, uma maior prevenção e um rastreio mais generalizado de patologia, não é? Patologia mamária. As pessoas estão mais atentas, estão mais informadas, portanto, vão mais depressa e mais vezes procurar ajuda. Mas isso não explica, de facto, toda a totalidade do aumento do número de casos. E essa explicação está em estudo, ainda não se sabe muito bem porquê. É uma patologia, quanto mais cedo for... Como todas as patologias neoplásicas. Como todas, não, principalmente as neoplásicas, como sim, todas, como é claro. Pois. Mas as neoplásicas, quanto mais cedo forem analisadas, como esta tem diagnosticadas... uma alta taxa de cura, vamos lá chamar tratamento, já tem, sim. Quanto mais cedo, melhor, porque menores serão as consequências. Com certeza. Nesta patologia e noutras, mas nesta em específico. Portanto, as percentagens de remissão, digamos assim, do tumor, também depende do tipo de tumor, depende do estádio em que está, enfim, mas já são bastante boas. Às vezes as pessoas estão anos e anos sem terem qualquer outro problema e muitas vezes, em grande percentagem dos casos, ficam curadas, digamos assim. Portanto, quanto mais depressa se encontrar, melhor. Íamos falar agora da cardiologia. Da cardiologia. A cardiologia é um pouco diferente. No fundo, nós temos um serviço de cardiologia que durante estes anos esteve principalmente centrado naquilo que se chamava a cardiologia clássica, digamos assim. Portanto, predominantemente consultas, algumas técnicas de diagnóstico, mas, enfim, mais clássicas, digamos assim, e a ideia neste momento era, de facto, tentar diferenciar a área da cardiologia predominantemente para a área do diagnóstico, nomeadamente o diagnóstico imagiológico, eventualmente com alguma hemodinâmica, e pacemakers, a colocação de pacemakers, portanto, diferenciar um pouco a cardiologia, porque, enfim, a cardiologia clássica já pode ser feita por outro tipo de equipamentos ou inclusivamente com
com telemetria, não é? Portanto, telemetria, enfim, pode ser, muitos dos problemas podem ser monitorizados à distância e, portanto, temos que encontrar aqui uma área que motive os profissionais a ficarem e que dê resposta às necessidades da população. Quer dizer, neste momento, os nossos doentes que precisavam de colocar pacemaker e de fazer a manutenção e a monitorização dos pacemakers já não precisam de ir para os centros de referência, já o podem fazer aqui. Portanto, quanto mais nós conseguirmos diferenciar e encontrar áreas que possamos desenvolver e que resolvam os problemas da população mais perto de onde elas moram e de onde elas trabalham, de onde elas vivem, melhor. Portanto, esta é a parte da nossa cardiologia. Por outro lado, também houve grandes investimentos, e continuam a haver grandes investimentos no serviço de radiologia, com equipamentos mais modernos, com uma tecnologia mais aperfeiçoada, e também é uma área que, dentro da cardiologia, também é muito importante, como, por exemplo, o angiotac, que é outra área, outra tecnologia, outra área de diagnóstico, que pode ser desenvolvida e que nós vamos desenvolver também, e que o CRI, mais uma vez, que é, no fundo, o Centro de Responsabilidade Integrada é sempre uma forma de organização do trabalho, não é? Quer dizer, não se muda nada, o trabalho não é diferente, é organizado de forma diferente. E, de facto, essa organização permite uma otimização dos recursos, não só dos recursos humanos como dos recursos técnicos, e também uma motivação adicional para os profissionais. E, portanto, achámos que, conversando com os serviços, que a cardiologia, tínhamos tido uma experiência com a pneumologia, que foi um dos primeiros CRIs que fizemos. Portanto, nós organizámos o hospital em CRIs o ano passado, foi no início do ano passado, e a maior parte dos serviços cirúrgicos, e também a pneumologia. E, portanto, no fundo, a cardiologia a experiência da pneumo foi muito boa e, portanto, vamos estender, neste momento, à cardiologia também. Os utentes, de facto, têm mostrado que estão satisfeitos com estas soluções e conseguimos dar uma muito melhor resposta, e mais rápida e mais atempada às necessidades dos doentes.